Bom dia, prazer estar aqui mais uma vez, oitavo webinar da SA Varejo, com essas feras aqui para falar de sucessão. 90% só das empresas brasileiras são formadas por famílias, né? Por membro de uma mesma família, mas infelizmente 30%, apenas 30 delas, né? De cada 100, 30 vingam, né? Vão para a segunda geração. Eu acho que vocês aqui têm terceira geração até, né? Então, muito legal. O tema é muito importante. Já era um desafio antes da pandemia. Imagina com a pandemia aí, todo mundo em casa, as emoções afloradas e as questões familiares acabam se misturando, né? Então, eu vou agradecer aqui a presença de vocês, vocês terem aceito o nosso convite. Levi Ximenes, conhecido aí, amigo do coração aí de Fortaleza. Estamos com saudade lá de ir para o Beach Park junto, Estamos juntar esperando as aqui. famílias aí. É, isso aí. É sempre bom estar aí junto com vocês. Aliás, o Ceará tem um varejo maravilhoso, super desenvolvido, regional forte. É isso aí que a gente quer mesmo. O Barcelos, lá em Campos do Goytacazes, né, o Lucas? Isso aí. É isso? Interior do Rio. É isso aí. Exatamente. A, o Levi está com 13 lojas e um atacarejo. Você está com 12 lojas e um atacarejo, é isso? É isso, Não, 13 Lucas? lojas, 12, 13 lojas. 13 lojas e um É, atacarejo. e a gente tá abrindo um atacarejo, mais 2 lojas agora. Nós somos 14 Opa, varejos. na pandemia mesmo abriu. Está abrindo na pandemia. Legal. Não pode parar, né? Já estava em obra, tem que continuar. É isso aí. Não pode parar. Não pode parar. Dá graças a Deus que estamos abertos, né? Tem Exatamente. que manter o ritmo aí. Exatamente. O Henrique Milani, da Vapsa, é uma empresa também, 25 anos, né, Henrico? É, 25 anos. exatamente, Sérgio. Esse ano estamos fazendo 25 anos aí. Segunda, Oi? segunda geração. Segunda geração, sou eu e meu pai hoje na empresa. Legal. E a Vapsa industrializa produtos embalados a vácuo, né? E a vapor, cozidos a vapor, quer dizer, tem tudo a ver com essa pandemia. Você deve estar triplicando as vendas, né? Porque essa crise é de saúde. E os seus produtos, por ser embalado a vácuo, tem pouco contato, etc., deve estar vendendo muito mais. É isso, Henrique? Triplicando não, mas está aumentando as vendas no varejo, né, Sérgio? A gente queria estar triplicando, mas ainda não chegamos lá. Mas as vendas estão melhorando bastante no varejo, porque é um produto que está pronto, cozido, né, embalado a vácuo, produto esterilizado, que tem toda a segurança alimentar, então facilita a vida, principalmente das famílias que estão em casa, home office, que tem criança, então é um produto saudável que ajuda muito nesse momento, né? Então a gente está tendo Não, uma. e agora que você vai vender no Frangolândia e lá no Super Bom, agora vai triplicar Agora a vai venda mesmo. Os caras triplicar. são fera para vender. É Lá verdade. vende, lá vende. É isso aí. Né, Décio? Valeu, obrigado, viu, Henrico, por aceitar o nosso convite. O Décio Gente, da CP. Décio, 70 anos. É isso? bom dia aí para todo mundo. Sérgio, obrigado aí pelo convite. É isso mesmo. A marca Cepeda há 73 anos e com nossa família, né, com meu pai, há 52 anos. Meu pai comprou dia 15 de maio de 68. Então, quer dizer, dia 15 agora fez 52 anos que está com a nossa família aqui, seu Abílio Cepeda, que fundou em 47 e era uma empresa de especiarias e depois meu pai adquiriu em 68, mas a marca há 73 anos. É isso aí. Mas, Décio, como é que você define a tua indústria de molhos, temperos, condimentos, alimentos, cepera? Como é que é? Travou ele? Acho que travou o Décio. Nós temos
Oi, voltou? Voltou, fala. Voltou, Sérgio? Voltou e travou. Fala. Empresa de alimentos, a gente é uma empresa de saúde, né? Então a gente procura levar sabor para a mesa dos brasileiros aí, para temperar mais as comidas. Então, ketchup, mostarda, molho de pimenta, e atomatados também, mas o forte nosso são sabores, condimentos. Não, então, e agora também com todo mundo em casa, eu vejo lá em casa, por exemplo, né, é lanche toda hora, então deve estar vendendo bem também seus produtos, temperos, e todo mundo está cozinhando mais, etc. Tá Em casa vendo? também aumentou bem a Sim, venda. sim, o varejo a gente percebe esse aumento, né? No primeiro momento a gente percebeu que as pessoas correram mais com produtos básicos, né? Foi mesmo arroz, feijão, macarrão, óleo. Acho que o pessoal de varejo aí, pelo que a gente vem assistindo nos webinários de vocês, confirmam isso. A parte do food service, que é bem importante para nós, ela praticamente parou. No primeiro momento caiu aí 80%, mas a gente depois a segunda onda já foi isso, quer dizer, as pessoas cansaram de comer o arroz e feijão e precisa pôr uma pimenta, precisa pôr uma mostarda, precisa pôr um ketchup e os lanches, né? Todo mundo que está em casa falando nunca viu como come tanto, né? É o café da manhã, é o lanchinho antes do almoço, é o almoço, é o lanche da tarde e assim vai. Então a gente foi encaixando, foi fazendo algumas, ajustando o mix, ajustando as ofertas e realmente a gente já está tendo um maio bem interessante. Março foi aquele mês do boom. Abril deu aquela ajustada aí, o pessoal entender bem o que era, as commodities, tudo isso, e maio já recuperando. Estamos com maio muito bom. Legal. Frangolândia, você já está. Quando você entrar no Barcelos também, você vai ver que lá no Rio o pessoal adora lanche da tarde, tudo com as mostardas cepera, ketchup cepera. Você vai ver que vai voar suas vendas. Tá Não, bom? vamos sim, nós vamos Muito fazer um obrigado, trabalho com o Décio. Lucas lá. Muito Obrigado, obrigado Sérgio. por ter aceito o nosso convite aí. Um abraço ao seu pai lá, o Décio, Levi também, todos um abraço aos pais, que devem estar nos assistindo para ver o que vocês vão falar aí. É isso aí. Tá certo? É isso Muito aí. obrigado, Décio. Obrigado, Alessandra, bom dia. Está aqui com a gente, nossa rede de conteúdo, mais uma vez. E o Gustavo, que está lá em Portugal, prestigiando nosso webinar da Generation, é uma empresa de consultoria para famílias, apoiar famílias empresárias. Muito obrigado, Gustavo. Ainda bem que o fuso é para frente, né, Gustavo? Senão a gente ia tirar de madrugada, né? Se fosse o contrário, né? Aí já é 1h. Aqui 1h13 da tarde e o verão chegando, né, em Portugal, chegando na Europa, e a gente percebe ainda as pessoas um pouco tímidas, né? Portugal já começou a reabrir um pouco mais cedo que o Brasil, mas as pessoas tímidas, mas o verão está tirando os portugueses de casa para esse novo mundo, né? Que a gente vai descobrir agora como é que vai ser. Então já está podendo ir à praia. Já, a praia está liberada e está cheia, né? Ontem eu fui correr perto da praia e já estava bem cheio já, né? Os portugueses já estão emendando aí, né? Um pouco de lockdown com férias, né? Vamos ver. E como é que vai ser? está esse novo normal aí? Esse novo normal, tá normal mesmo ou ainda não? Não, ainda não. Eu acho que quando a gente fala de varejo, aliás, aqui é retalho, né? Nós temos que criar o SA retalho para falar de varejo aqui em Portugal, né? O varejo de alimentos, que é da turma aqui, muito bem, né? Lojas cheias, supermercados cheios. O varejo de shopping reabre segunda-feira, né? No dia 1º. E restaurantes ainda muito vazios, né? Então ainda está a população com medo. E o curioso aqui é que o primeiro-ministro, né, vai ao Instagram e pede para as pessoas: vão para a rua, vamos consumir, né? Os comerciantes fizeram um enorme sacrifício, agora é hora de retribuir, compra na loja do bairro, né? Então tem uma campanha para sair de casa. Sair de casa. Parece o Brasil, né? Não, aqui em São Paulo parece que os shoppings abrem a semana que vem e tal, mas eu acho que a população também vai ficar com medo de sair, viu? Não sei, o Ceará também abriu agora, né? A partir de segunda-feira já começa o plano de abertura de várias coisas. Graças a Deus, aqui o lockdown, acho que os estados mais afetados, né? O lockdown aqui foi bem forte e aí já está começando a destravar, já está começando a reabrir já.
E Rio e Curitiba, conta pra gente aí como é que tá o Rio de Janeiro. Aqui a gente ainda está em lockdown, né? O Rio em si, na capital, não mais. Eles então já estão até com plano de reabertura do shopping também, do comércio, as escolas voltarem, mas aqui a gente ainda não tem previsão certa, não. A nossa cidade está de lockdown já há 10 dias e a gente não tem previsão ainda de quando volta. E lá em Curitiba, como é que tá? Aqui em Curitiba está mais tranquilo. Os shoppings abriram segunda-feira, então está voltando um pouco ao normal aí, mas o movimento nos shoppings ainda está muito baixo, né? Porque está tendo muita restrição de não poder entrar com criança menor de 12 anos, acima de 60 anos também não pode, então a retomada está um pouco lenta, mas já abriu, né? Esse é o ponto. É como vai ser essa retomada, né? Enquanto você não tiver uma vacina mesmo, eu acho que esse normal mesmo vai demorar um pouco para ser estabelecido. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema aí. A primeira pergunta que eu faria é em que estágio que está a transição na empresa de vocês, né? Já vocês, o Henrico é CEO da empresa, o Décio também, o Levi, diretor comercial, o Lucas é gerente executivo, tá certo? E todos têm família, uns têm primos, outros não. Como é que está essa sucessão na empresa de vocês? Quem quer começar? Quer começar lá no Ceará, não? Pode começar, sem problema. Então, como é Aqui, que Sérgio, está o plano sucessório aí? mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse debate. Espero poder contribuir aí da melhor forma possível. E parabenizar você, Sérgio, pelo trabalho muito bacana. Todos os webinars que vocês fizeram foi de muito proveito, acho que tanto para a indústria como para o varejo, né? Mas aqui a gente está num estágio que eu considero bem avançado, né? Meu pai e meu tio têm uma cabeça muito aberta, né? Em relação à da autonomia, da confiança para o nosso trabalho. E com isso a gente tem muito mais liberdade para poder arriscar, para poder criar, para poder tomar decisão. Na verdade, eu acredito que o plano sucessório ele começou há 8 anos atrás, né? Ele é uma passagem de bastão gradativo que em algum momento ela tem que ser feita por sua totalidade. Mas eu acredito que é um passo a passo que é construído no dia a dia e no momento que haja uma confiança por total e que as pessoas vejam que a empresa vai para um rumo melhor, você está passando um bastão para a empresa ir para um rumo melhor, né? A partir do momento que tiver essa confiança, com certeza essa passagem de bastão vai ser Mas você tem o seu pai e seu tio. perfeito. Você tem alguma. E como é que. Vocês têm quantos irmãos na empresa? Quantos primos na empresa? Eu toco aqui a parte comercial, tem um primo meu que toca logística, né? Tem um irmão meu que toca a parte de supply, que trabalha ali junto com a logística também, e tem um primo meu no financeiro. Basicamente assim que a gente se divide, né? Meu tio toca toda a parte de expansão, fundador também junto com meu pai, e meu pai é o presidente da companhia hoje. Tá. Então vocês já estão avançados já. A gente tá avançado, a gente tem muita clareza internamente nas nossas conversas, a gente é muito bem definido internamente, isso é muito bom, desde um planejamento societário, a gente é muito bem claro isso internamente, e é uma conversa que ela é bastante delicada por ser família, mas acho que toda empresa familiar tem que ter, porque se não tiver, isso vira uma bola de neve e lá na frente a coisa acaba explodindo, né? Mas eu acho que a E gente está você tem irmãos e primos fora da empresa também? tem fora da empresa. A gente basicamente já definiu assim nessa geração aí quem vai trabalhar na empresa, quem não vai. A gente tem umas regras claras, por exemplo, até o Sérgio comentou, bateu um papo comigo ontem falando sobre isso, explosão demográfica, né? Explosão de o primo que casou, você casou, aí entra, você vai construir outra família dentro da família, aí a mulher que trabalha no negócio, aí não entende nada, aí fica aquela empresa que parece uma árvore ali, parece
um serviço público, vamos dizer assim, né? Mas a gente aqui não. Aqui internamente a gente é bem definido, não existe essa coisa de entrar um primo do primo ou sair pendurando pessoas de família, né? Eu particularmente acredito muito que as pessoas têm que estar nas suas posições, né, pela sua capacidade de entrega e não pelo sobrenome, né? Porque isso no longo prazo mata qualquer empresa, né? A gente viu o dado aí que somente 30% das empresas familiares conseguem passar para a segunda geração. Isso basicamente, na minha opinião, se deve porque as empresas elas são constituídas, né, familiares no começo ali, mas se você ocupa cargo pelo sobrenome, não pela sua competência e pela sua capacidade de entrega, isso no longo prazo mata qualquer empresa, né? Não, e a verdade é que as empresas familiares, elas não nascem desse tamanho que vocês estão hoje, né? Elas Perfeito, vão crescendo. perfeito. Então, ela vai crescendo e os filhos vão crescendo. E os filhos vão casando. E, às vezes, descasando. E, e aí é que a coisa começa, a empresa cresce, a família cresce, e aí começa a complicar, né? Porque se entrou um filho, tem que entrar o filho do outro, aquela confusão. E se não for bem estruturado, se não for muito bem, e não é uma conversa fácil, né? Não O é. Gustavo está aí, por isso que ele tem a empresa dele, porque se fosse fácil, não precisava dele, né, Gustavo? É verdade. Tá Eu queria certo? perguntar, posso fazer uma pergunta aqui para o Levi? Faço depois Pode, com certeza. Pode fazer. ou Pode fazer. você quer passar por todos, depois eu faço algumas perguntas? Tá bom, se você quiser, pode ser assim também. Você que sabe. Você Tá. que Não, sabe. só perguntar, o Levi falou que o processo começou há 8 anos, né, o processo sucessório. Como é que foi? O que foi esse começo? O que gerou um start? Foi uma ideia do seu pai, do seu tio? Na verdade, basicamente começou, né, da nossa ajuda, começou um primo meu há 10 anos atrás, que ele começou a tocar na época um setor de controladoria que a gente tinha, e aí, 2 anos depois, há 8 anos atrás, eu entrei na empresa. Quando eu falo que começou há 8 anos atrás, é porque a gente internamente vê muito como um processo que ele é construído no dia a dia, né? Todo dia é uma passagem de bastão muito gradativa, que todo dia ela vai ela vai acontecendo, né? Eu tenho 25 anos hoje de idade, começou aos 17, e aí a gente entende que, de fato, é um processo gradativo que ele vai se construindo no dia a dia. E aí é aquela coisa, né? Você tem que ir analisando as competências de cada um da família, porque, assim, a ideia dos pais, a ideia da família, bota todo mundo da família, é meu filho, não sei o que e tal, todo mundo tem isso, né? E aí eu acho que vai havendo um filtro natural da coisa no decorrer dos anos, né? Porque, como eu falei, né? Assim, a gente tem que ter, de fato, pessoas pela sua capacidade de entrega e não pelo sobrenome, né? Porque pelo sobrenome, no longo prazo, vai ter problema, o negócio não vai funcionar, se for só pelo sobrenome e não pela Mas capacidade de... parabéns, porque não é comum isso, né? Que está acontecendo na sua família. Você tem outros irmãos fora da empresa, né? Tem que definir o que é o acionista, o que é herdeiro, essas coisas todas nós vamos falar um pouco mais para frente. Décio, você está há quantos anos na empresa? Como é Já que é estou o processo? Eu já estou bastante tempo, viu, Sérgio? Como o Levi falou aí, ele tá aí, já começou com 17 anos, né? Eu também comecei aqui, como ele falou, empresa familiar fica nisso. Meu pai sempre deu muita liberdade para todos, sou eu e 2 irmãs, nós somos 3 filhos, e ele sempre deu a liberdade assim, olha, vai trabalhar na empresa, se tiver aptidão, se gostar, né? Às vezes a pessoa pode querer ter outra profissão, pode querer ser dentista, médico, ninguém é obrigado a vir trabalhar na empresa da família, né? Não pode ser uma obrigação trabalhar e também não pode ser obrigação a empresa aceitar. Acho que é os 2 lados, né? E com isso, eu sempre gostei, quer dizer, quando eu sou o irmão do meio, então a minha irmã, quando tirou carta, quando ela fez 18 anos, a gente ia para a escola de manhã e à tarde a gente ia para a empresa. Então era meio que um estágio para aprender um pouco, entender como é que era a parte de estoque, produção, uma coisa informal, né? Depois entrei na faculdade e vi que o bom era trabalhar fora da empresa, né? Antes de trabalhar na empresa e trabalhar fora da empresa para ver. E eu fiquei 1 ano trabalhando na Câmara Americana de Comércio, na AmCham. Então era um programa que eles tinham de trainee, então era um programa de 6 meses e eu fiz 6 meses e depois eu fui para trainee sênior, fiquei mais 6 meses, então fiquei 1 ano. E foi muito bacana, porque ali eu pude
ver como é que é uma hierarquia, como que é você estar trabalhando numa empresa mesmo normal, né? Sem você ser da família, sem você ser alguém ali ligado aos donos. E aí eu tinha oportunidade, quando encerrou esse programa de trainee, eu tinha algumas oportunidades para trabalhar em banco de investimento, trabalhar em outros setores, trabalhar em outras empresas associadas à AmCham, né? Talvez eu devia ter ido, né? Não sei. Mas eu, como já gostava daqui, gostava de tudo, falei, não, acho que eu vou. Tinha oportunidade de vir para cá. Então, em 95 que eu comecei de verdade, oficialmente, e comecei trabalhando na área de merchandising, promotor de vendas. Então, comecei aqui indo fazer abertura de loja, abertura do Paz Mendonça, ali da Penha, 6 da manhã, junto com a equipe de promotores. Então, eu fiquei um ano trabalhando junto com os promotores, fazendo a promoção, eu uma supervisão, entendendo como é que era. E aí eu tive a oportunidade de passar em vários setores da empresa, né? A gente sabe que a área comercial é a área que causa todos os problemas para a empresa e traz todas as soluções também, né? Então, se não tem a área comercial puxando ali, não tem os outros problemas para administrar. Então, foi bem bacana, porque a gente foi passando. E meu pai brinca que a gente não teve, talvez, um processo aí todo estruturado, né? Com ajuda aí, como o Gustavo, tudo isso. Ele coloca que ele fala assim, ó, às vezes quando eu fui percebendo, você foi pegando as coisas e quando eu vi, você já tinha pego. Quer dizer, essas coisas não foi meio que no automático. Lógico que a gente também tem essa questão de sentar, conversar. Hoje eu tenho a Daniela, que é a nossa diretora aqui da parte de TI, de informática, que nos ajuda muito nisso daí. Ela trabalhou também na área financeira, trabalhou em outras áreas. A Débora, que é a nossa irmã mais nova, ela não faz parte da empresa, é acionista, mas ela seguiu outro caminho de publicidade, de outras coisas. Hoje trabalha até com coisas celíacas, ela é celíaca, com alimentação nesse pote, mas não aqui na empresa. E a gente, em algum momento, teve que definir isso. Olha, vamos ter uma empresa familiar o mais profissional possível, que a gente consiga. Então, para entender, você é acionista, você vai ter todos os direitos de acionista, né? A empresa é rentável, você vai ter seus dividendos. Agora, você quer trabalhar na companhia? Quais são suas aptidões? Quais são sua capacidade? Onde você se formou? Então, assim, olha, eu vou trabalhar na companhia, eu vou ser gerente de uma área. Então, é capaz, vai ganhar o salário compatível e vai ser capaz e vai ser cobrado por isso. Não, eu quero trabalhar de recepcionista. Tá bom, então você vai ser recepcionista, vai ganhar o salário de recepcionista, então é dentro desse modelo, né? Então, hoje aqui, a gente já está pensando, na verdade, eu já tenho 2 filhas, minha irmã tem um casal, minha outra irmã tem uma filha. Então, hoje, esses próximos herdeiros que virão, hoje a gente definiu que eles, por enquanto, ninguém vem para a empresa. Todo mundo tem que se preparar, trabalhar em algum lugar fora, aprender um pouco fora, para daí sim vir para a empresa. Porque é como vocês comentaram, a família cresce e a empresa é uma coisa, a família é outra coisa, né? E a gente precisa ter as duas coisas bem, né? A gente tem que ter a empresa com o profissional andando bem e tem que manter a harmonia familiar também. Então, não pode a empresa trazer um problema para a harmonia familiar, né? Então, eu acho que com as regras combinadas, assim, são assuntos chatos, às vezes, de conversar, mas eles são necessários ser conversados. E conversar enquanto está bem, né? Sentar, conversar, ser claro, transparente, que eu acho que isso que ajuda, porque a pior coisa que tem numa empresa também é você levar a briga, se tiver briga, que é terrível, e trazer a briga para lavar a roupa suja na empresa, e começar a ter 2, 3 chefes, né? Quer dizer, os coitados dos colaboradores aí do time que toca o dia a dia, como é que eles vão fazer? Quem que eu sigo aqui? Então precisa ter uma definição, né? Não tem jeito. Tem que ter uma hierarquia. Então, eu estou aqui desde 95, desde 2014 que eu sou CEO, né? Então, dentro desse processo que aí meu pai está no conselho, a gente montou um conselho, ele vem para o escritório todo dia, é uma ajuda sempre muito importante, uma experiência muito boa que a gente tem ali, um apoio, né? A minha irmã nessa parte do TI e a gente procura ter equipe enxuta, né? A gente também não é uma empresa que tem muita gente, então a gente tem aqui o restante da equipe. Mas vocês têm conselho? Vocês têm um conselho? Nós temos um conselho com um membro externo, né, que trabalha conosco aqui. Ele ainda, vou dizer para você que ele não é totalmente formal, né? Mas a gente faz uma reunião mensal com todo o DRE, todo o acompanhamento, as cobranças, né? Futuramente a gente vai ter talvez mais um membro externo também. Então hoje trabalham os diretores aqui na reunião do conselho, são os diretores com o seu Décio aí, com o meu pai aqui junto e um membro externo. O Levi tem conselho lá, não? Não. Mas com gente de fora, Levi, não? Não, né? Meu tio ainda operam muito, né? Eles ainda são muito presentes na companhia. Eles que
eles tocam de fato, né, no dia a dia, eles são muito, muito presentes, né? A gente não tem nenhum conselho. Sim. E vocês também não tiveram uma empresa de consultoria ou a Fundação Dom Cabral ajudando vocês? Não, não. Vocês fizeram. Eu Claro, acho tem que ter um bom advogado para estruturar tudo o negócio, mas. Nós aqui, Sérgio, a gente teve consultorias que nos ajudaram ao longo do tempo, mas não específica para a sucessão familiar, né? A gente teve a consultoria para organizar a gestão e entrou o tema da questão familiar. Até eles sugeriram no futuro, se for necessário, ter um conselho de família e o conselho administração. Porque A empresa. os acionistas que não, hoje, por exemplo, eu tenho uma irmã, né, a Débora, e minha mãe, são acionistas que não estão no dia a dia da empresa. Então, você pode fazer uma reunião a cada 3 meses, mostrar como é que está a empresa, para que caminho está indo, né? A gente ainda não está nessa fase formalizada, né? A gente faz essas reuniões, às vezes, informais, para saber, porque, queira ou não, é isso, são acionistas da empresa. Legal. Lucas, Vamos mais. e você aí, Lucas? Você também tem primos, né? São dois. É a segunda geração ou terceira? Na verdade, a empresa começou com meu avô, né? Mas ele tinha só uma venda até então, um pequeno comérciozinho de roça, uma pequena mercearia. E o meu pai e meu tio compraram essa venda dele. E a partir disso é que o negócio passou a crescer. Então, é meio que terceira e segunda, né? Porque meu pai até então era muito pequeno. Mas a nossa estrutura aqui foi um pouco diferente. Assim, a gente começou em 2011. Eu entrei na empresa com 18 anos, há 12 anos atrás. E a gente começou em 2011 o processo de profissionalização e de sucessão. Eu iniciei lá atrás sendo uma prova de teste, assim, para que eu pudesse provar minha capacidade de estar ingressando na empresa. Então, eu iniciei pela prevenção em empresas, cuidando de todo o setor de trocas da empresa. E logo depois disso, a gente iniciou um processo de sucessão familiar com uma empresa de consultoria regional. E aí, nessa empresa, o que a gente fez? A gente traçou todo um programa de trainee, que a gente passou por todas as áreas da empresa. E aí, logo depois, entrou a Dom Cabral com a gente. Em 2011, a gente entrou no PDA, que é o Programa de Desenvolvimento de Acionistas, e a partir disso, a gente traçou um plano maior de sucessão. Então, hoje, a gente tem um conselho já, a gente tem um conselho de família, um conselho administrativo. E aí, quando a gente começou, só voltando um pouco, quando a gente começou com a Dom Cabral lá atrás, que aí eu acho que é um passo muito importante, porque você tem a conscientização da família e de tudo isso que o Levi falou e que, enfim, todo mundo falou, que é justamente a gente ter a consciência de que as pessoas competentes elas vão ocupar os cargos que devem ocupar. E nem todo mundo também tem que estar dentro da empresa. As pessoas elas nascem com competências variadas, então os talentos eles têm que ser colocados nos lugares certos, né? Não necessariamente todo mundo vai ter talento para estar dentro da empresa, para estar operacionalizando, enfim, para que isso traga resultado. E acho que é muito importante a gente criar essa consciência dentro da empresa para que a família em si tenha uma relação sustentável com a empresa, né? Porque senão a própria família destrói a empresa e no final todo mundo acaba sendo prejudicado por conta disso. Então, a grande diferença, eu acho que justamente é a conscientização. A Dom Cabral, em si, com todo o processo que a gente fez do programa do PDA, ela foi muito importante nessa conscientização. No dizer para cada membro da família, onde que deveria estar, qual papel deveria ocupar, e de qual maneira isso deveria ser introduzido para que toda a empresa passasse por esse processo de uma maneira azeitada, digamos assim, né? De uma maneira tranquila. Então, quando a gente iniciou e que a gente passou depois e que sentamos todos e resolvemos, de fato, profissionalizar a empresa e vimos que a melhor opção seria os sócios saírem da direção da empresa, irem para um conselho, contratar uma diretoria profissionalizada, é porque justamente a gente pensa única e exclusivamente na sustentabilidade da empresa e para que ela cresça da melhor maneira possível, de forma saudável e que os nossos filhos, os nossos netos, depois ainda possam usufruir desses frutos que a gente está plantando agora. Então, nós fizemos um acordo de acionistas, a gente definiu as regras, a gente sentou com o jurídico também, um societário muito bom,
A gente criou as holdings de investimento, holding patrimonial, que é o último passo que a gente está dando agora. E mais do que isso, essas regras que a gente definiu no acordo societário é o que vai traçar todo o futuro daqui para frente. Então, é você ter a segurança de chegar para a terceira geração, que seriam os nossos filhos a partir de agora, e dizer para eles, olha, vocês estarem aqui dentro, vocês vão ter que passar por isso, se desenvolver dessa forma, em tais competências, fazer esses tipos de curso, passar por esses tipos de prova, porque é assim que a gente vai ter o prazer de ter você aqui no nosso time. E a mesma coisa está acontecendo agora com a segunda geração. A gente teve um processo muito grande. Eu participei de um programa de training de mais de 4 anos. Eu tinha que apresentar a cada 6 meses projetos de desenvolvimento das áreas que eu passava. E, a partir disso, os projetos eram implantados e eu era medido. Depois assumi uma gerência, depois eu fui para outra gerência, enfim. Eu acho que é isso que faz com que o contexto seja cada vez mais promissor, entendeu? Eu acho que botar todas as cartas na mesa, ser bem claro e construir um plano de sucessão com bastante robustez, para que as próximas gerações saibam exatamente o que elas têm que fazer de maneira clara para poder estar dentro da empresa. E hoje o presidente da empresa não é da família, é contratado, né? Contratado, é um presidente de... Vocês têm as duas famílias. Vocês têm as duas famílias. Você tem irmãos e primos? Quantos estão na empresa hoje? Eu tenho 2 primos na empresa, uma prima está na área jurídica, outro primo está no marketing. Eu tenho meu irmão, que está responsável por toda a parte de distribuição, porque o grupo tem uma distribuidora também, que atua no estado do Rio e Espírito Santo. E meu irmão é responsável por essa área de distribuição, da parte de vendas. E eu estou na parte financeira da empresa. Sim, pode falar, Luciano. Não, só ia perguntar, né? Hoje vocês têm um CEO e tal. Como é que foi buscar esse profissional aí no mercado, né? Como é que vocês decidiram que perfil ele deveria ter, o que ele deveria saber de uma empresa, com as características de uma empresa que pertence a uma família? Como é que foi esse processo de busca desse profissional aí, já que vocês definiram, então, que iam colocar uma pessoa que não era da família para gerir a empresa de uma maneira mais geral? Bom, foi um processo bem longo e foi um processo bastante complicado. Assim, primeiro a gente formou o conselho e a partir do conselho é que a gente começou a traçar o perfil do CEO da empresa. A gente teve a ajuda da Dom Cabral através de uma pessoa exclusiva, que é a professora Elismar, que foi a pessoa que constituiu o nosso conselho, que nos ajudou na contratação de todos os conselheiros. E nós traçamos o perfil e assim, foi um processo bem longo. A gente demorou 10 meses no total para conseguir achar a pessoa certa que a gente acreditava que seria com maior aderência ao perfil da nossa empresa. Mas, assim, eu acho que a grande dificuldade, na verdade, é você conseguir encontrar uma pessoa... eu vou falar pela pouca experiência que eu tenho, mas o perfil das pessoas que trabalham em grandes multinacionais é muito diferente do perfil das pessoas que trabalham em empresas de varejo, principalmente que estão nessa fase de transição da familiar para profissional. Então, a gente tem alguns grandes desafios, principalmente as pessoas... Enfim, o gestor ele tem que ter uma competência, uma série de competências que é diferente das empresas multinacionais. As empresas multinacionais são pessoas que não são tão multidisciplinar. São pessoas que são muito focadas em certos nichos, certos tipos de departamento e tudo mais. Quando você vai para uma empresa familiar, esse profissional tem que ser muito multidisciplinar, porque você não tem tanto recurso assim para contratar tantos diretores. Então, você tem que ter uma pessoa que tem uma capacidade multidisciplinar muito maior do que o mercado em geral. Desculpa, do que o mercado em geral exige. Por isso que foi um processo bem longo, assim. A gente, além disso, ainda você tem que ter um fit cultural muito grande, né? Porque quando essa pessoa ela não está aderente à sua cultura da empresa, e quando você traz essa pessoa de fora e tem um choque de realidade muito grande com a cultura que
já estava implantado anteriormente, o risco de ruptura é imenso, né? Então, assim, você tem que ter um fit cultural muito grande com esse profissional. Esse profissional ele tem que estar também, a gente tem que ser bastante claro com ele das expectativas que a família tem em cima dessa profissionalização. Então, e aí o papel dos fundadores é muito importante nisso, até para que apoie esse profissional, até para que diga, para que seja claro, para que direcione ele da melhor maneira. E aí, voltando também, como a gente tem que ser com a família, a gente também tem que ser com os profissionais da empresa, essa assertividade, essa clareza na comunicação é muito importante. Porque, querendo ou não, se o profissional ele chegar com muita força e querendo impor o que, de fato, ele tem de conhecimento e de experiência, deixando de lado tudo que a empresa já construiu durante todo esse tempo, há uma ruptura muito grande e o processo, eu acredito que não vai ser bem sucedido. Então, a gente tem que ter uma série de coisas que façam com que esse match aconteça da melhor maneira possível. E aí, o processo de contratação realmente é muito importante. A definição do perfil, a transparência na contratação, e principalmente dizer para a pessoa que está sendo contratada o que a gente espera dela e quais são os principais pontos culturais da empresa que a gente pretende que permaneça, né? Então, olha, esse ponto é um ponto fantástico e que eu acho que tem poucos profissionais com essa empatia para entrar numa empresa familiar, principalmente do varejo, especialmente no varejo. Porque o erro é tentar impor, como você falou, o conhecimento sem respeitar o legado, sem respeitar até o momento do fundador. O fundador está... Eu acredito que os fundadores eles aceitam, mas com dor no coração. Aquilo foi criado por eles, né? É um filho, e agora né? vem um cara aqui mandar no negócio aqui que eu criei. Pô. Eu imagino como deve doer fazer. É uma resiliência. Vocês estão de parabéns, né? Porque vocês estão fazendo um processo que em 2 famílias que não é fácil. Mas você sabe que a SA Varejo até já pensou em fazer um recrutamento de pessoas e preparar essas pessoas. Eu estava falando com a Vanessa Sandrini, que está lá no Rondelli hoje, fazendo um trabalho espetacular. E a dificuldade é de achar pessoas, talvez as mulheres tenham mais esse jogo de cintura, talvez a gente tenha que procurar a CEO feminina, que ela tem mais esse jogo de cintura, mais emocional, etc. Sabe lidar mais com essas coisas, são muito mais espertos do que a gente. E o cara chega lá com uma vontade e atropela os fundadores. Isso daí é por isso que muitas empresas tentam fazer e voltam para trás. Mas voltam para trás porque escolheram, não é que escolheram errado, é que vai buscar o cara lá da multinacional, realmente ele tem outra cabeça. Eu acho que esse ponto, Lucas, é fundamental, saber escolher. E eu vejo poucas pessoas com esse perfil, por isso que entra e sai, muitas vezes, entra numa empresa e não fica 6 meses, sai. Né? Então, fica a dica aí. Eu conheço poucos profissionais executivos no varejo, né? Até porque normalmente as famílias tocam, e é um desafio. Parabéns para essas pessoas que estão aqui. Nós temos lá o Antônio Celso do Verlimar, tem o Sérgio Noia lá que está lá no Rede Top, a Vanessa Sandrini, mas você conta no dedo as pessoas que estão aí e conseguem se adaptar e conquistar a família. Tem que conquistar a família, né? Mas legal, parabéns, viu? O próprio profissional também eu acho que é muito difícil, né, Sérgio? Como? Para o próprio profissional? Para o próprio profissional também eu acho que é muito difícil, né? Porque, em geral, a pessoa, quando ela vem de mercado, ela não tem tantas intercorrências, né? Porque numa empresa familiar são muitas intercorrências, né? É um ambiente muito mais complicado de se lidar. Assim, são 2 famílias e tem herdeiros e ainda tem a própria diretoria. Enfim, então, e essa pessoa ela tem que prestar conta para o conselho, ela tem que prestar conta para o conselho familiar 2 vezes por ano. Então, assim, tem que ter toda uma resiliência grande nisso aí também.
O seu presidente está há quanto tempo aí? 2 anos. Ah, então já passou do teste de É, fogo aí. Tem Já passou do teste, já. Tem uma pergunta aqui do Celso Renato Ferreira, aqui, que é do Cencosud, esteve participando também do nosso webinar, e ele disse que já trabalhou, né, tanto em empresa familiar quanto, né, em multinacional, e que foram experiências bem produtivas em termos de gestão. E ele pergunta, assim, muitas empresas dizem que querem profissionalizar, mas se você considera que a empresa estava madura para esse momento de profissionalização, quando vocês fizeram isso? Então, para mim, a pergunta, desculpa. Eu acho que seria legal você responder, porque vocês fizeram uma profissionalização, inclusive, né, trazendo gente, um profissional de outro, né, que não era da família. Eu acho que essa questão do maduro o suficiente é difícil da gente falar, porque assim, o nosso processo de maturação durou 9 anos, né, no todo, desde o início de 2011 até hoje. A gente está com 9 anos, né? Até a contratação foram 7 anos. Então, assim, maduro o suficiente, eu acho que a gente nunca está até que isso aconteça. Então, mas aí eu vou falar um pouco com a fala da Juliana do último webinar lá. É melhor o feito do que o perfeito. Eu acho que em determinados momentos você nunca está preparado o suficiente para todas as situações, mas você tem que de alguma forma tentar fazer. E aí é claro que de uma maneira bem controlada, né, e bem orientada. Por isso que eu acho que é muito importante você ter uma orientação de alguém que saiba fazer isso de maneira já que tem experiência nesse assunto, né? Então, por exemplo, a gente fez isso com a Dom Cabral. Então, a gente fez de uma forma muito bem orientada. E a gente tinha uma pessoa que era mediadora e que ela sempre trazia para a realidade. Ela faz isso até hoje, né? Então, quando há algum desvio que se perceba que tá voltando a ter uma saudade, digamos assim, por parte dos fundadores e tal, essa pessoa que é a mediadora, ela chama para a realidade e fala: olha, vamos voltar aqui, entendeu? Vamos voltar para o que é o nosso foco, para o que a gente está querendo de fato fazer e qual aonde a gente está querendo chegar. Então, acho que é muito importante para o processo de amadurecimento você ter alguém que supervisione isso, para que isso não deixe escapar em momento nenhum. Então, essas reuniões são importantes com essa pessoa, o acompanhamento é muito importante, mas o processo de amadurecimento eu acho que é gradativo, né? Você não chega do dia para a noite e falar: estamos maduros e vamos fazer uma sucessão. Acho que o processo é justamente esse, aos poucos isso vai acontecendo. Legal. Henrique, obrigado, Lucas. Muito bacana. Você vê que são experiências diferentes e bem-sucedidas todas, né? Graças a Deus, todas bem-sucedidas. Henrique, eu conheço empresas que começou aquele processo de inchar, e um monte de família, de uma hora para outra, teve que entrar uma consultoria e pôs toda a família para fora, e aí foi feito um assessment. Realmente ficaram poucos que tinham realmente capacidade para tocar a empresa, tinham fit com as atividades da empresa, e o resto foi ser acionista, tocar outros negócios. Então, às vezes vai acontecendo naturalmente, entra um, entra outro e tal, aí de repente a empresa cresce, quando você vai ver, está uma salada, né? Então, parabéns, porque vocês conseguiram em todas as empresas, todas têm um tamanho importante, e conseguiram. Henrique, falta você contar para a gente aí como é que foi como é que está a sua transição, quando vocês começaram. Bom, Sérgio, então a empresa foi fundada em 95, né? E meu pai entrou na sociedade em 97. Quando ele entrou, tinham 8 sócios. Ele foi convidado por um amigo dele, né? E não era o ramo do industrial, não era o ramo dele. E com o tempo ele foi se envolvendo, a empresa foi precisando de capital, meu pai foi se envolvendo mais. E eu tinha
eu era novo ainda, não estava estudando, eu cursei engenharia civil, depois fiz engenharia de produção e comecei na empresa em 2004. Em 2004 ainda tinha 2 sócios na empresa, que foi o momento que eu entrei, então eu atuava em algumas áreas, parte de compras, logística. E em 2007 meu pai ficou sozinho na empresa. Então eu considero que a nossa trajetória de sucessão começou em 2007, quando ele ficou sozinho, porque antes tinha muito sócio, empresa com muito sócio acaba tendo muita dificuldade para decidir algumas coisas, então ele optou por fazer esse investimento e comprar a parte dos outros acionistas, né? E de lá para cá a gente fez um processo que eu digo informal de sucessão, porque muito vem da confiança, né? Eu me formei em engenharia de produção e sempre gostei muito da parte industrial, de trabalhar próximo da indústria, na parte de desenvolvimento de produto, na parte de logística, suprimentos. Então, eu fiquei praticamente 10 anos focado nessas áreas, né? Faz 4 anos que eu entrei na área comercial também. E de lá para cá, como o Décio falou, né? Eu fui agregando áreas e de repente, né? Faz um ano e meio que eu me tornei CEO da empresa. Hoje meu pai ele participa de uma parte da gestão, mas ele está mais na parte estratégica hoje. Então, quando acontece, cada vez ele fala, eu quero me afastar mais, quero diminuir do meu ritmo, mas de repente vem um coronavírus que puxa ele de volta para ajudar na gestão com a experiência e com a resiliência que as pessoas mais velhas têm, né, que já passaram por momentos mais conturbados que a gente passou. Então, eu acho que essa mistura da nossa juventude aí com as nossas ideias, com as nossas vontades, coisas que a gente vê que eles não veem, complementa com a experiência deles, com a resiliência que eles têm, né, com toda essa dinâmica que acho que faz que tem uma sinergia muito boa, né? Então a gente tem hoje eu tenho uma irmã, a nossa estrutura fica em Curitiba, a fábrica é no interior do Paraná. Minha irmã ela tem outro negócio, ela entrou no negócio com a minha mãe, então minha mãe saiu já da empresa, e minha irmã também está tocando o negócio praticamente sozinha, né? Ela toca o negócio sozinha, mas toca de São Paulo, não tem nada a ver com o ramo de alimentos. Então, a gente tem um relacionamento muito bom, mas a gente não teve uma transição formal nesse momento, sabe? Eu tenho 3 filhos, até minha filha hoje, a mais velha, faz 7 anos, a minha irmã tem uma filha pequena também e está grávida. Então, a gente ainda não começou a construir essa transição pensando na terceira geração, porque acho que ainda é uma coisa que tá distante, mas é uma coisa que com certeza vai ser feita em breve, né? Vocês não têm acordo de acionista, holding, essas coisas, vocês não fizeram? Não, a gente tem uma holding familiar, sim, que tem o patrimônio da empresa, os bens, né? A gente tem isso já, a parte societária bem definida, mas o acordo de acionistas a gente não tem ainda no papel, né? Mas é informal, né? E a gente sabe que esses assuntos são bem delicados na família. Gustavo, obrigado, Henrico. Você tem uma irmã, né? Não tem primo, só seu pai e você que toca a empresa. É só a gente, sou eu. Eu. Os executivos... Tá. Legal. Gustavo, você que é especialista aí, tem algum comentário, alguma pergunta do que você ouviu, não? Eu tenho. Na verdade, isso aqui é uma aula, né? Eu acho que eu estou me sentindo numa Champions League aqui, porque, veja bem, as empresas de vocês, essas 4 empresas aqui, quando eu fiz a minha lição de casa, eu fiz a conta, elas têm
somadas, 162 anos. As mais novas têm 20, 25, né? Então, já são empresas que passaram já por uma série de crises internas e externas, né? Então, o que tem em comum? Você vê que as práticas são diferentes. Tem conselho com gente de fora, tem gente que não tem conselho, tem gente que usou Dom Cabral, gente que não usou, foi sozinho e tal. Mas o que tem em comum entre essas histórias vencedoras é que todos eles superaram a maior barreira que existe para a sucessão, que é os fundadores aceitarem, né, o fato de que planejar a sucessão é uma parte fundamental do trabalho deles e que isso leva tempo e é um processo. Essa é a grande barreira que vocês todos superaram lá atrás, né? Uma outra coisa em comum é a quilometragem, né? Você vê aqui, eu anotei, Frangolândia, 8 anos num processo sucessório. Superbom, 9 anos. A Vapsa, 13 anos. No webinar da semana retrasada, né, do seu Zonta, Joanir, não é? Sim. Ele falou que está há 13 anos trabalhando com os filhos, né? Então, é isso que tem em comum. Todos eles, né, aceitaram lá atrás, olha, esse é um assunto complicado, esse é um assunto que leva tempo, né? Então, você tem essas famílias trabalhando juntos há muito tempo. Tem uma estrada, né, uma carga horária de trabalho muito grande. E decisões duras, né, foram tomadas, quase todos aqui têm que lidar com a decisão do pai se afastando, de lidar com os acionistas que não são executivos, né? Todos aqui mencionaram. Então, são decisões duras que também levam tempo. A família vai construindo isso com o tempo. E uma última coisa que eu tenho certeza que vocês devem viver muito é a adaptação, né? O Darwin, né, na teoria da evolução, nunca falou que o mais forte iria sobreviver, mas sim o mais adaptável, né? Então, a família vai criando uma governança, vem uma crise interna ou externa, se adapta, se muda, né? Então, esse é o meu principal recado. As práticas, não tem fórmula, né? Não tem um book de como fazer sucessão, mas existe a ideia das famílias de enfrentar o assunto e tratar como um processo que leva tempo. E, Gustavo, eu tenho a impressão que a geração dos pais dos sucessores que estão aqui é uma geração aberta, porque se você olhar anos anteriores, os avós tinham mais dificuldade de falar disso, falava, vocês estão me matando. Eu não sei se é a informação, ou, na sua opinião, se é a informação, se é a geração, mas eu acho que essa conversa, a cada geração, vai sendo menos difícil, porque fácil nunca vai ser. Menos dolorosa e mais comum ou não? Sim, você tem mais recursos, você tem mais... imagina 30, 40, 50 anos atrás, né? Quer dizer, o primeiro livro sobre empresas familiares do mundo tem 50 anos, mais ou menos, né? Esse assunto existe há mais ou menos 50 anos. Esse programa da Dom Cabral não tem tantos anos assim, né? Então, você tem mais informação, mais recursos, e você tem uma geração sucessora cada vez mais esperta, né? Os sucessores hoje em dia têm um arsenal de ferramentas e de oportunidades, né, e de alternativas que também provoca os pais a pensar, nossa, olha o nível que tem o meu filho, né? Então, você tem sim mais recursos, né, que facilitam essa discussão. Mas a verdadeira semente da mudança está na cabeça, na mentalidade de quem está no poder, né? Isso aí é uma coisa meio atemporal. Quer dizer, se for aquela mentalidade de muita identificação com o poder, né, de muita necessidade de controle, muito medo de envelhecimento, medo da morte. Tem uma outra tendência que a psicologia explica muito, que é o pai, né, a mãe sempre enxergar os filhos como criança. Então, tem um componente psicológico aí que ele é meio atemporal, né, e aí depende de cada um. Então, acho que o tempo explica uma parte disso, mas tem um lado que é muito pessoal. Mas olha, esse que você falou de enxergar os filhos como criança é um desafio mesmo, né? Você viu aquele moleque crescer,
essa transição do moleque para o adolescente e para o cara que fala, pô, esse cara agora já pode tocar a empresa e tal. Não é uma transição fácil para os pais, né? Sempre ele está querendo proteger, sempre ele está querendo... É um desafio para todo pai, eu acho, né? Ter essa consciência na hora de passar o bastão, né? O Sérgio Gustavo, se eu puder fazer uma parte aqui, né? Claro, acho que é isso aí. A parte, acho que dos herdeiros aí que estão nos assistindo, né? Eu acho que a parte importante é eles terem uma análise, se eles gostam do negócio, se eles gostam disso, se eles querem trabalhar com isso. Porque a gente tem aqui que, assim, para você ser bem sucedido em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa que você vai fazer, você vai ter que trabalhar muito. Tem que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. E ninguém consegue trabalhar 10, 12, 14 horas por dia no que não gosta, né? Então, tem aquele ditado, quem faz o que gosta não precisa de hobby, né? Está sempre trabalhando feliz. Então, eu acho que isso é uma questão para os herdeiros, antes de saber eu vou para a empresa, eu não vou, aquela coisa, eu sou obrigado, eu vou me preparar para ir. Então, se eu gosto, se eu sinto afinidade com aquele negócio, seja indústria, seja o varejo também é sacrificante, né? Trabalha sábado, trabalha domingo, não tem hora, vai até tarde da noite. Então, tem um sacrifício aí, né? Então, eu acho que antes de definir, eu falo, não, eu vou estar me realizando fazendo isso. Eu tenho um propósito, além do propósito da empresa, o meu propósito está alinhado com isso, né? Acho que isso é muito importante para a pessoa que for querer trabalhar, ela entender que, depende dela ser herdeiro, ela está fazendo a carreira dela e ela está feliz com aquilo. É assim que a gente enxerga. Perfeito. Fantástico. E tem um lado muito que complica isso, Décio, que é primeiro aceitar que não quer, né? Que tem muitos sucessores que não querem aquilo. E como é que ele vai falar para o pai? Porque o pai, para a mãe, para os irmãos, né? Que existe toda uma expectativa. Como é que você fala, né? Eu tive um caso 3 anos atrás que a família me contratou para fazer um diagnóstico e aí na apresentação do diagnóstico um dos filhos pediu demissão. Falou, né, durante a apresentação do diagnóstico, olha, eu repensei e putz, não quero trabalhar, eu quero fazer outra coisa, né? Então, aí depois a gente fez, né, um novo trabalho, né? Então, você tem essa questão que você falou, mas como é que você encara esse sentimento? Como é que você comunica isso para a sua família e trabalha, né? São pontos muito sensíveis. Mas o que você falou a vontade de cada um precisa estar expressa na visão de futuro, que é o que vai direcionar a sucessão. Mas olha que interessante, a gente fazia, né, antes da pandemia, evento pelo Brasil inteiro, e esse tema já foi tema de nossas palestras, nossos eventos pelo Brasil afora. E quantos filhos não vinham falar com a gente, né, que estava lá na região fazendo a palestra? Poxa, meu pai me obriga a trabalhar, eu não quero trabalhar na empresa, eu sou obrigado a trabalhar. Então, tem os dois lados. Tem aquele filho que quer se encostar na empresa e também tem que tirar, e aquele que não quer fazer outra coisa, o pai não se conforma com isso, né? É comum isso, Gustavo? Isso é bastante comum. Tanto que o trabalho de sucessão, de planejamento, ele começa... Eu até queria depois perguntar para vocês como que é isso na família de vocês. O trabalho começa com o desenho de uma visão de futuro, que algumas pessoas chamam de sonho, né? Um sonho compartilhado, em que você explora as vontades de cada um, né? Quer dizer, as vontades individuais dos familiares, para depois procurar digamos, uma intersecção, né, para criar uma visão compartilhada do que as pessoas querem, né? Mas é muito curioso que as pessoas têm dificuldade de definir a própria vontade. A gente não tem muito hábito, né, de pensar o que eu quero para a minha vida e para a minha carreira, né? Então, leva tempo e é muito comum, sim, que o pai a mãe projeta uma expectativa no filho. E aí você tem um outro componente que são as fases da vida, né? Quer dizer, eu estou com 43 anos. As pessoas vão passando o tempo e vão se questionando se elas estão fazendo aquilo que elas querem da vida. Então, tem muita gente que chega nos 40, 50 para aí resolver questionar se está fazendo o que queria. Então, é muito comum, sim, essa pressão, essa troca, né, de expectativas que tem que ser encarada em algum momento. E também
o que é difícil na empresa familiar é que não adianta. É pai, né? Então fica observando a vida do filho. E como a vida dele foi muito diferente, muitas vezes foi sacrificada, ele questiona a vida que ele mesmo proporcionou para o filho, né? Esse também é outro desafio, porque a forma de encarar as coisas... Pensa, né, a história do varejo. Poxa, o cara abriu uma mercearia e foi crescendo. Então, ele tem um sentimento e um valor daquilo que ele construiu, diferente do filho que já pegou a coisa melhor estruturada. Só que aí eu converso com alguns pais, eles ficam às vezes divididos. Será que está certo esse jeito que ele faz? Né? Poxa, ele viaja no fim de semana, eu vou para a loja no fim de semana, ele viaja, a gente escuta às vezes essas coisas. Fica questionando e querendo tomar conta da vida do filho na empresa como se fosse em casa, né? Isso também é comum? Gustavo? Isso também é comum e tem um pouco a ver com essa visão de um pouco de sempre infantilização, né? A visão do filho sempre como criança. E é curioso que os sucessores hoje em dia são muito bem preparados, né? E no ano passado, eu assisti uma palestra nos Estados Unidos, de um evento que eu vou todo ano de empresas familiares. Foi apresentada uma pesquisa global sobre sucessão que falava o seguinte, que os pais, os fundadores, pretendem trabalhar no negócio da família até os 70 anos, em média. E os filhos sucessores, pretendem trabalhar no negócio da família até os 50 anos. Não quer dizer que eles querem depois ir para a praia, não fazer nada, mas eles querem fazer outras coisas. Então você tem um descasamento de gerações que precisa ser trabalhado. Então, às vezes, o pai quer controlar o horário do filho, como você está falando, Sérgio, e o filho às vezes está em outra, já quer ter outro negócio, quer fazer outras coisas, né? Então, essas coisas têm que ser muito bem administradas, né? Conversadas entre pais e filhos, né? E a mesma forma de tocar a coisa. A forma como um encara o negócio, o outro passou por momentos diferentes. Eu acho que esse é um desafio. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa assim. Como que essa diferença de gerações, aonde que pega mais? Em que momento pega que tem que ter uma conversa mais delicada? Alguém quer comentar? Que tipo de situação que é mais delicado ou não? Ou vamos mudar de assunto? Eu posso falar aqui, hein, Sérgio, o que eu acho às vezes é que empresa é familiar, né? Eu tenho vários amigos também e às vezes o que mais pega é a gente não conseguir separar o profissional do familiar, né? Então acho que essa relação às vezes a gente leva muita coisa para almoço de sábado, almoço de domingo, essa confusão que daí dá dentro de casa, com família, discussão de trabalho, de muita coisa que, né, em outras empresas não tem. Então, isso é uma coisa que acontece, né, sempre aconteceu e eu acho que nunca vai deixar de existir, né, porque é uma coisa que faz parte do dia a dia, né? Você acaba trazendo uma coisa que você está vendo a semana inteira, daí está no sábado, está almoçando, está domingo, e essas coisas sempre vêm, às vezes gera até alguns conflitos, geram, né, surgem sempre coisas boas também, mas é difícil. Até as esposas, né? Até as esposas. Pô, vocês vão ficar falando de... Aí vocês se isolam, né? O grupo está falando de uma viagem e você está lá, não, mas aquele cara não vai pagar, não vai... Muda o assunto, né? Fica isolado, né? É um perigo isso. É isso aí. Eu queria aproveitar, posso fazer duas perguntinhas aqui, duas em um. Acho que é o Levi que falou que tem um conselheiro externo, né, Levi? Não, a gente não tem conselheiro externo. Nós temos aqui, na Cepera nós temos desculpa, aqui. Então foi você, Décia. A pergunta é para você. A Rosângela Sacchetti, ela é do IPO, que é uma rede de supermercados lá de Santa Catarina. Muito legal. Muito legal. E ela quer saber como é que está sendo essa experiência de ter um conselheiro externo dentro né, do conselho da empresa, se você está sendo produtivo, como é que está sendo. E aí, na sequência, se vocês
puderem comentar, eu queria trazer o assunto aí para todos. Como é que essa crise ela está impactando a empresa, as relações familiares, as decisões do que é urgente ou não? Queria falar um pouco sobre isso, se vocês puderem também. Então, o Décio responde a pergunta do conselheiro e depois pode engatar essa resposta. Barcelos também pode completar, depois do conselheiro. Então, Alessandra, para nós aqui é muito importante, acho que é fundamental, né? A gente vive no nosso mundo aqui, no nosso dia a dia. Então, é muito importante você ter uma pessoa com uma visão diferente da nossa, né? O conselheiro externo que teve outras experiências em outros mercados, empresas maiores, empresas diferentes, e ter alguém que realmente o ideal não é concordar com tudo, pelo contrário, né? Eu acho que tem que ter alguém mesmo que provoque a gente para mais, que puxe a gente, que a gente possa estar assim evoluindo como empresa. A gente aqui é uma empresa que busca muita coisa de inovação, a gente quer fazer o diferente, a gente quer pensar fora da caixa, e não adianta só pensar, né? Tem que executar, e às vezes a questão da execução é um pouco mais difícil, então precisa ver também o que é para agora, o que é para daqui a pouco, quer dizer, priorizar as coisas, não adianta querer abraçar o mundo, querer fazer tudo, por isso a gente está aí há 73 anos, cada ano dá um passinho, a gente nós nunca não somos do tamanho que a gente gostaria de ser, a gente quer crescer mais, queremos estar maior, queremos ainda ter outras oportunidades, mas a gente faz tudo muito com o pé no chão. Eu acho que o conselheiro externo é importante. Quem está com a gente aqui é uma pessoa de mercado, o Eduardo Eisler, ele trabalhou em Tetra Pak, Global, ele conhece muito o mercado. Hoje ele é empresário também, tem uma empresa de laticínios aí de leite, a Lete, que é de produtos frescos, então ele conhece bem, também está sentindo na pele, não é o nosso ramo mercearia seca, então ajuda. E a gente quer, provavelmente, no próximo ano, ter mais uma pessoa externa. Eu acho que é fundamental para que a gente trace essa estratégia, né? Eu acho que a parte do meu pai aqui, o que ele tem que fazer é garantir a cultura, é manter a cultura, o propósito, né, da empresa. Essa coisa do legado, né, como o Sérgio falou, acho que a gente tem que, mesmo funcionários, também tem aquela coisa dos funcionários antigos, como é que eles se adaptam, como é que é a saída de um. Acho que tudo isso é com muita transparência. Acho que a conversa, a transparência sempre tem que ser, né? Engatando já na sua pergunta aí em relação à crise, né? Então eu acho que essa que é a questão assim fundamental. Eu acho que é comunicação, a gente ser transparente com toda a equipe, estar alinhado com o nosso propósito, estar alinhado onde a gente quer chegar, é o desafio do dia a dia, para que todo mundo esteja remando junto, né? No mesmo foco. E agora na crise, eu acho que foi mais ainda, né? Foi over communication, né? Então, da minha parte aqui, essa coisa dos vídeos, eu procurei estar fazendo o máximo que eu podia. Falei mais com equipe, que eu não costumo falar no dia a dia. Quer dizer, você fala com os diretores, você fala com os gerentes, você não está, às vezes, falando lá com o executivo de vendas, não está falando lá com o representante, você não está falando com toda a equipe do escritório. E a gente, nessa questão agora, não. A gente tem feito reuniões quase que semanais aí com toda a equipe do escritório, com o pessoal da fábrica que não parou. A fábrica, no começo, aquela preocupação que já foi falado aqui em outros webinars, da segurança de todo mundo, né? Então, acho que o primeiro ponto foi isso. Todo mundo está se comunicando, saber que está todo mundo seguro, saber que está todo mundo... O mundo não parou, quer dizer, a gente teve que fazer isolamento, mas a gente precisa continuar com os projetos, precisa continuar com os lançamentos. Essa semana mesmo que a gente está aqui seria a Feira da APAS, né? A gente estaria aqui em São Paulo na Feira da APAS, com lançamentos, com outras coisas, que não puderam acontecer. Então, como que a gente adapta isso? Posterga alguma coisa, outras não, mas passando aquela primeira fase, aquela primeira coisa assim todo mundo ficou em pânico, vamos dizer assim, né? Preocupação que não podia pôr o pé para fora de casa, que ia pegar o vírus, então todo mundo entendeu a maneira de se proteger e quem pode ficar, mas o mundo tem que continuar. Então, eu acho que para nós aqui a chave foi comunicação bem acima do normal do que a gente fazia, e tem funcionado, acho que tem funcionado. Ok. O Lucas, você que tem conselho externo aí, como é que... Acho que travou hoje. Não Tá travado. Tá sem o microfone. Microfone. Põe o fone. Oi? Agora foi. Agora deu. Agora deu. Pode falar. Então, a grande questão é que, assim, os conselheiros externos,
A gente montou o conselho com visões diferentes, né? A gente trouxe um conselheiro financeiro, um conselheiro de mercado e um conselheiro para a parte de humanos, de pessoas. A grande contribuição que eles dão, principalmente, é que, por exemplo, o conselheiro financeiro, a gente atuou muito junto, principalmente na melhoria dos processos de auditoria, na melhoria dos processos para que os sócios eles tenham maior confiança na gestão através da estruturação financeira e os processos de compliance. Então, a gente atuou com conselheiros externos em pontas diferentes para que a gente pudesse construir de forma para dar maior segurança para os sócios. Porque, como a gente estava falando anteriormente, o sair de dentro da empresa não é uma tarefa fácil. E aí você tem uma empresa que a vida inteira você geriu, que a vida inteira você cuidou, e que você colocava mais ou menos as pessoas em uma divisão entre competência e confiança, porque você não tinha processos muito bem estruturados, e de repente você sai dela, então você precisa de pessoas que te orientem a estruturar esses processos, a te dar níveis maiores de compliance, para que você deixe o sócio mais seguro. Então, a gente, quando trouxe esses conselheiros, a gente conseguiu subir um degrau aí no nível de processos internos, até na demonstração dos resultados, até de que forma os processos eram construídos enfim, política de alçada, como que as coisas eram validadas, quem deveria comprar o quê e até quanto, até onde a gente subia para o conselho, o que de fato a diretoria pode fazer. Então, isso faz com que você tenha um regimento interno mais seguro. Assim, você cria um ambiente mais seguro internamente, porque essas pessoas elas têm experiências de outras coisas que contribuem bastante para a operação, e você faz com que os sócios também tenham maior segurança na gestão que tá gerindo o negócio. E a crise, como é que pegou vocês? Olha, de um modo geral, a crise, a gente sentiu, a gente foi afetado, mas não na parte de receita, assim, a parte de receita realmente afetou bem pouco. Enfim, a gente teve até um crescimento no primeiro mês, esse segundo agora a coisa deu uma estabilizada maior, mas o que mais está afetando eu acho que é a questão psicológica dos funcionários, né, dos colaboradores. Então, assim, é o fato de você ter que afastar muita gente, e aí eu acho que os fundadores em si eles têm um papel muito importante nessa época de crise, porque a empresa, como ela está passando por um processo de profissionalização, ela ainda tem muita a cara dos fundadores, né? Então, o mercado em si da região ainda vê essa empresa muito personificada na figura dos fundadores. Então, nesse momento de crise, por exemplo, é muito importante eles apoiarem a direção e até, de alguma forma, interagir com a comunidade no entorno, né? Então, por exemplo, a gente fez algumas ações sociais aqui no entorno da nossa comunidade, que a gente usou muito do presidente, né? Basicamente também teve essa perspicácia, essa inteligência de utilizar muito dos fundadores para estar nesses meios. Então, quando você tem essa figura muito forte dos fundadores na região, eu acho que utilizar deles em um momento como esse é muito inteligente, porque eles têm esse jogo de cintura muito maior com as esferas, né? Então, quando a gente, nesse momento de crise principalmente, eu acho que pontos principais foram a parte social e a parte de comunicação, assim. A comunicação é extremamente importante para que você dê clareza, você dê segurança. É vital para que os colaboradores se sintam seguros de que você está tentando fazer o melhor por eles. E aí, de fato, você tem que fazer, né? A gente fez algumas ações aqui internamente de distribuirmos o lucro, antecipamos um salário no mês, distribuímos um lucro no outro, que já estava na previsão de PLR já do ano passado. A gente, enfim, doou máscara para a Polícia Militar, a gente distribuiu quentinhas para a região, para não ter necessidade de distribuir sacolão ou cesta básica, como chamam. A gente distribuiu a própria quentinha pronta, porque, em geral, as pessoas não têm
elas não têm, as pessoas que estão vulneráveis, elas não têm estrutura suficiente nem para produzir a própria comida. Então, a gente já deu a comida pronta. E nesse meio de campo, a gente utilizou muito dos fundadores para estarem com as instituições, com a própria polícia, enfim, para a gente poder tentar passar por isso de uma maneira saudável. Segura, até a parte política também, né? A parte política com o prefeito, por questões de regras, com as... Não é? E tem muita empresa também tem muita empresa também que a reputação do fundador, da geração mais velha, pode ser usada para crédito. Né? Junto ao banco, ligar para aquele fornecedor ou para aquele parceiro antigo para pedir uma... Então, assim, é uma figura que pode ser usada de várias maneiras, né? E é muito importante essa proximidade. É como o Décio falou, vocês falaram, né? Essa junção da energia com a experiência, né? As startups estão trazendo para o seu conselho os cabelos brancos. Sim. As startups, né? Porque realmente a experiência do negócio, etc., é super importante. Numa crise dessa, então, eu fico imaginando como é que está nas startups, né? Todo mundo doido, porque nunca viveu isso, nunca viveu nada parecido com isso, né? Ok. O Gustavo, nós estamos chegando quase ao final aí. Tem uma das fortalezas da empresa familiar é sustentabilidade, as relações de longo prazo. Foi um pouco que vocês falaram agora com a comunidade, etc. E com fornecedores, com funcionários, né? Quando chega o filho, né, os funcionários falam, ixi, o que vai mudar? Qual a cabeça desse cara aí? Né? Será que é muito diferente? Então, tem essas coisas. E, de outro lado, essa relação às vezes atrapalha, porque você também tem funcionários que já estão na hora de sair, mas são muito ligados. Aí entra aquela coisa da confiança e competência, né? Já está na hora de se aposentar, já está na hora de sair, mas tem uma relação com o fundador, etc. Então, essa troca, das pessoas, dos fornecedores, tal, também é uma questão que às vezes pega nas empresas, né? As relações de longo prazo demais, não é? É uma questão, Gustavo? Sim, é uma questão que, como você falou, ela tem dois lados, né? A empresa familiar tem o nome da família na parede, né? Tem muitas empresas que têm um nome. Tem aqui o Grupo Barcelos, né? Quer dizer, o nome da família tá. Olha, estou vendo no monitor aqui do Lucas, né? Então, isso tem muito peso, né? Quer dizer, a pessoa tem uma responsabilidade adicional, né? Associado a isso, você tem uma outra fortaleza das empresas familiares, que é a visão de longo prazo. A empresa familiar não tem, claro, algumas têm, mas ela tem a possibilidade de não ter a doença que eu chamo de trimestrite, né? Meta, bônus, trimestre, como as empresas de capital aberto têm. Cada 3 meses tem lá o resultado, né? Então, você tem a reputação da família e a visão de longo prazo jogando a favor. E tem o que você falou, né? Tem uma empresa que eu conheci que tinha um contrato com um fornecedor, que era um contrato assim, muito ineficiente, perto do que outros concorrentes ofereciam, e o fundador falava, olha, esse cara me ajudou no momento que eu não tinha crédito para nada, ele está comigo há 20 anos, hoje ele é mais caro, vamos apertar daqui. Aí entra um pouco aquilo que eu chamo de manejo, né? Negociação, quer dizer, tem uma série de questões que as gerações têm que conversar. Então, não dá para o filho mais novo, sucessor, chegar, demite os funcionários antigos, corta os contratos, e também não dá para manter isso muito tempo. Então, essa é uma das questões que tem que ser negociada com o tempo, né? Vai se acertando. Por isso que eu volto ao ponto que eu falei há pouco, leva tempo, né? Então, acho que é uma das questões que vão, não sei se vocês querem citar algum caso, mas é uma das questões que leva tempo, né? Vai se negociando, vai se acertando com o tempo.
Eu acho que tem O Levi falar um pouco, né? Acho que ele tem um pessoal bem ativo na empresa dele. Eu acho que nesse momento tem que ter muita sabedoria, né? Principalmente no momento que a segunda geração está entrando, né? Porque você tem um negócio que há 40, 50, 70 anos vem dando certo, vem caminhando, e aí chega lá o menino novo querendo mudar tudo do dia para a noite, e aí é um negócio que não funciona de jeito nenhum, né? Tanto porque internamente as pessoas enxergam isso mal, e elas têm razão, porque a pessoa está entrando agora e já quer mexer, já quer, e não é bem assim, tem que ter muita humildade, muita sabedoria, que tem que ir conquistando o espaço como uma pessoa, como outra pessoa qualquer, né? Não é porque tem um sobrenome que vai sair atropelando tudo e mudando tudo. Em relação à parte de ter pessoas mais antigas na companhia, que talvez não estão entregando mais resultado, mas que de fato teve uma importância muito grande para a companhia, também tem que ter muita habilidade para saber mexer e não sair atropelando, né? Não pode deixar azedar o relacionamento, né? Porque aí pega a birra e tal. A função da gestão profissional também perpassa um pouco por isso aí, porque não tem como entrar também atropelando, porque aí também não é um futuro É uma boa estratégia, né? Porque e mais também, eu acho que essas pessoas, de uma forma ou de outra, é claro que a gente fala sempre aqui, tem os blockers e tem os que querem melhorar, mas você não sabe nem como, muitas vezes. Então, assim, você tem que ter paciência, muitas vezes, para dizer para essas pessoas de que forma a empresa está querendo chegar lá e que ela pode ser um agente de mudança, porque essas pessoas mais antigas, principalmente, elas têm a cultura da empresa muito internalizada nelas. Então, elas podem ser agentes de mudança para os outros que estão chegando, para que você faça um conjunto, né? Então, você traz o novo, permanece com quem já estava, e a partir disso você desenvolve uma estrutura melhor, né? E aí a pessoa que está chegando, ela absorve um pouco da cultura que a empresa tem por esses colaboradores que são antigos, e os antigos absorvem talvez a força, a vontade de fazer e o diferente que o novo está trazendo. Eu acho que tentar chegar nesse meio termo é o ideal, até porque não dá para você chegar trocando porque de fato não vai ter sucesso algum. Mas acho que é isso mesmo, Sérgio, isso que eles falaram, o Lucas e o Levi aí, que às vezes tem coisas que são delicadas, não tem jeito, né, gente? Então, o respeito por quem contribuiu, né, a admiração, o reconhecimento, lógico, sempre tem que ter. Eu acho que é isso, é transparência, muita conversa, e tem hora que não tem, o momento da empresa é outro, o ônus e o bônus, né? Quer dizer, a pessoa veio até aqui, foi reconhecida, mas tem uma hora que tem que ter uma conversa, se não tem como andar, não está ajudando, acho que a experiência é muito boa, a cultura é muito boa, e aí a gente precisa conversar e definir a melhor forma, porque a história da empresa, o legado da empresa, a cultura da empresa é de fundamental importância. Mas ninguém vive de passado, né? Ninguém esperava que vinha uma pandemia, ninguém esperava, a gente vive de presente, né? A gente não vive nem de passado nem de futuro, né? A gente trabalha para o futuro, mas o que hoje é o presente. Então, às vezes tem... eu percebo isso mesmo com a empresa familiar, que às vezes a gente demorou, em alguns casos a gente demorou demais para tomar decisões que poderiam ter sido tomadas antes e teria sido benéfico para a companhia, né? Eu acho que nesse lado é que a gente tem que entender um pouco da profissionalização. Acho que nessa hora a gente tem que entender mesmo, como o Gustavo falou, puxa, mas um fornecedor ajudou a gente lá atrás. Perfeito, ajudou, foi muito bom, deu essa força, a gente manteve sendo cliente dele por muito tempo e a gente vai manter da melhor forma. Mas se chega uma hora que ele também não se atualizou como fornecedor, a empresa não pode se manter porque ela vai perder competitividade, porque aí teria que combinar com os concorrentes, né? Então também a gente vai ficar aqui tendo um custo mais alto e às vezes não dá. Então esse é o ponto que eu acho que é aquela, como eu falei, aquela linha tênue de você ter uma empresa familiar, mas ter uma gestão profissional, uma família profissional, para entender os problemas, saber conversar, ser transparente, seja com um colaborador ou seja com um fornecedor, ou até com um cliente também, que você também tem aquele cliente que também às vezes tem alguma coisa que não está se acertando e a gente tem que conversar e colocar. Acho que conversando e sendo transparente tudo se resolve. Exatamente. Eu acho, Sérgio, bom, gente, querendo contribuir, eu acho que os fundadores em si eles têm um papel muito importante nisso.
porque fazer com que essa saída dessas pessoas seja... eles tragam para eles essa responsabilidade, sabe? Porque em determinado momento, se você deixa para a nova geração ou para o profissional que está chegando fazer esse desligamento, essa transição de carreira, ou enfim, o que quer que seja, é muito importante que a pessoa que tinha essa relação tão próxima com ela seja desligada por ela, sabe? E não passar essa responsabilidade para outra pessoa, porque aí você não faz com que a outra pessoa também tenha uma visão deturpada pela equipe, né, sabendo que não é bem isso que acontece. Aqui na empresa, né, principalmente, antes mesmo do processo de profissionalização, antes mesmo da contratação do CEO, várias pessoas que faziam esse papel de 20, 25 anos dentro da empresa, que contribuíram muito para o nosso início, mas que não estavam muito aderentes ao que a gente queria para o futuro, essas pessoas foram desligadas antes mesmo dos profissionais chegarem. Então, e algumas foram sendo desligadas no decorrer da profissionalização. Eu acho que, então, isso é muito importante. E a figura do fundador é muito importante nesse momento de transição de carreira dessas pessoas, porque, querendo ou não, eles têm que demonstrar gratidão a tudo que foi feito, mas daqui para frente a gente tem que continuar crescendo. Ótimo, ótimo. Gente, infelizmente aí já estamos... Nossa, 10h30 já. Eu gostaria... Eu vou deixar o Gustavo por último, mas, por favor, Levi, começa você, dá uma mensagem aí para os nossos participantes online aí. Tem muito pai e filho vendo essa webinar. Já com 250, já chegou a 300, tem o YouTube também, devemos ter umas 600 pessoas. O que você tem para dizer para essas pessoas? Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Eu acho que são assuntos muito delicados, né, quando se fala de empresa e de família, só que eu acho que gera um transtorno muito maior se esse assunto não for botado na mesa, se não for falado, se não for batendo nessa tecla até deixar a coisa o mais transparente, o mais claro possível, né? Negligenciar o assunto vai causar problemas muito maiores lá na frente do que, claro que dói, é delicado, vamos sentar aqui e conversar sobre isso, mas é algo que tem que ser feito, porque senão no longo prazo isso vira uma bola de neve e acaba que não funciona. Acho que essa seria a mensagem. Perfeito. E muito obrigado aí, viu, pela sua contribuição. Um abraço do teu pai. Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Foi uma honra assim, muito grande para a gente aqui do Frangão estar podendo participar aqui desse bate-papo. Muito obrigado. Lucas. Primeiro agradecer, Sérgio. Para mim foi uma honra muito grande. Agradecer a todo mundo aí pelo tempo disponível. Dizer que me senti muito honrado desde o início quando você me convidou e enfim, falar um pouco sobre isso, que a gente, como foi falado, né, todo é um processo. Então, quando a gente fala sobre a sucessão, principalmente, a gente acaba falando de maneira muito natural, porque a gente viveu isso, já está vivendo isso ao longo dos anos da vida. Mas a minha última mensagem final, assim, voltando bastante para a parte de sucessores e sucedidos, que eu acho que cada um tem que fazer o que de fato tem de melhor, assim. Então, não coloque a empresa da família como uma obrigação a ser cumprida, e se tiver que estar dentro dela, que esteja por amor e por vontade própria. E não se preocupe com o fato de você suprir ou não as expectativas do seu pai, da família, enfim. Cada indivíduo vem ao mundo e é claro que a família tem suas expectativas, mas cada um tem que fazer o que acha que é melhor para si. Então, acho que essa é uma mensagem que a gente tem que deixar muito claro, porque nem todos são obrigados a estar dentro da empresa e que, de fato, esteja quem tem competência, quem tem talento e quem está preparado para isso, e que não há problema nenhum caso não esteja também, que pode buscar sua vida, buscar seu caminho em qualquer outro lugar e que tenha sucesso, né? E os sucedidos em si é justamente não pressionar os filhos para que eles estejam dentro da empresa. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, foi muito natural, porque eu vou para a empresa desde criança. Assim, a vida inteira eu sempre estive dentro da empresa. Então,
Eu ia com meu pai todos os finais de semana para a empresa, férias eu ia para a empresa. Então, isso acabou acontecendo de maneira muito natural. Acho que desde criança eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhando dentro da empresa. Então, assim, até no momento que de alguma forma, por questões internas na família e tudo mais, eu quis estar fora, mas também era com coisa relacionada a varejo, atacado, distribuição, enfim. Eu sempre me vi fazendo isso. Então, mesmo que não fosse aqui, seria em outro lugar fazendo exatamente isso. Eu acho que a grande questão é não queira suprir as expectativas e os pais não criem tantas expectativas. Cada um tem que ter a liberdade de escolher ser o que quiser e os pais têm que dar a liberdade, criar o conforto e dar as ferramentas, né? dar a estrutura para que o sucessor se forme e consiga ou não estar na empresa, mas que tenha sucesso em outra carreira. Acho que isso que é o mais importante. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado. Obrigado a você, Carinho muito grande também obrigado. por você, pela família, assim como o Levi também, todos os amigos. É muito bom fazer um webinar entre amigos. Venha nos visitar. Décio. Somos convidados. Sérgio. Venha nos visitar. O Sérgio, Alessandro, dúvida. mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Muito bom esse tema, bom falar sobre isso. Me coloco à disposição aí mesmo depois do webinar, aí, os colegas, aí, quem está assistindo a gente, quem tiver dúvida, quiser bater um papo sobre isso, independente, são empresas familiares. A nossa dificuldade é essa, somos empresas muito nacionais, né, e não multinacionais, então a gente tem muito ainda a fazer, muito a construir, então fico à disposição também. E agradecer também a todos que trabalham com a Cepera, todos os clientes aí como o Levi, todos que já deram oportunidade para a gente trabalhar. A gente quer aquela história, né? Queremos servir bem para servir sempre. E aqueles que ainda não trabalham, dê uma chance para a gente. Estamos aí há 73 anos e vamos estar junto aí, podendo ganhar dinheiro junto, levar sabor aí para os nossos consumidores finais. Obrigado, gente. Décio, quando acabar a pandemia, nós vamos juntos lá visitar o Lucas. Nós vamos visitar o Lucas lá e ver se a gente coloca produto Cepera lá em Campos também. A gente faz uma excursão lá, o Henrico, você, a gente vai lá visitar. Obrigado, Décio, muito obrigado, viu, por ter aceito o nosso convite, uma honra, um grande abraço do seu pai. Para quem não sabe, foi o primeiro pedido que eu tirei aqui lá no Supermercado Moderno, foi da Cepera. Alguns anos até atrás, hoje, né, acho que eu era pequenininho. Aí, alguns aninhos. Não, você andava de jet ski naquele momento. Bons tempos, aquele tempo eu tinha patrocínio, era ótimo. É verdade. Competia com o símbolo da Cepera no jet, eu lembro. Mas legal. Um abraço, família muito querida aí. E o que é essa crise? É uma crise de saúde e é uma crise de confiança. 70 anos não é do dia para a noite, não é uma empresa que está aqui para se aventurar. Eu acho que realmente pensar nas relações de confiança é muito importante. Eu acho que tanto o Cepera como o Vapsa merecem uma oportunidade onde não estão ainda. Pela empresa, pela idoneidade, pela seriedade que são essas companhias. Né? Empresas nacionais, fortes. Agora tem um apelo muito grande para isso, para proteger o nacional. Né? Na Bahia, lá, o Joãozinho está com uma campanha lá, pondo cartaz na loja dos produtos baianos, para ajudar a comunidade baiana. E o Brasil precisa olhar para as empresas nacionais também. Né? Eu acho que é legal, é uma questão, uma mudança. Eu estava conversando, das alavancas são outras. Agora a confiança é importante. Agora o nacional é importante. Então é bom a gente pensar que está tudo diferente. Eu acho que vocês têm uma grande oportunidade aí, Décio e Henrico. Então eu já passo a palavra para o Henrico. Sérgio, obrigado. Uma mensagem aí, Henrico, para tu. Obrigado pelo convite aí participar. A gente tem conversado bastante aí e o Sérgio sempre nos dá uma abertura aí, nos dá uma aula, né, do varejo aí. Eu acho que essas iniciativas do webinar aí, cada dia é
é uma experiência nova aí, traz gente muito qualificada para passar um pouco do momento e a real situação, né? Porque se a gente for ver o que acontece na notícia, totalmente nos jornais, aí é totalmente diferente do que a gente aprende aqui e o que a gente escuta no dia a dia, né? Então, eu acho que essa tua iniciativa aí é fantástica, né? Agrega para a cadeia de varejo, para a indústria. Eu acho que tem muita indústria nacional muito boa que compete de frente aí com multinacional, tanto na parte de inovação, tecnologia, produto, e a gente está, como você falou, a gente tem um produto com uma segurança alimentar muito forte. A gente, né, nesse momento, a gente está expandindo as exportações também, porque muitos países estão com dificuldade de alimento, alguns países já até estão começando a fazer segurando compras da China. Então, acho que é uma oportunidade para as indústrias nacionais também explorarem esse segmento, né? E a gente fica à disposição aí. Eu te agradeço muito pelo convite. É um prazer aí participar aí com o Levi, com o Lucas, com o Décio, a Alessandra e o Gustavo aí. Foi muito bacana aí e abre nossa cabeça para muita coisa que a gente pode fazer na nossa empresa aí. Obrigado. Legal, obrigado. Nós que temos que agradecer aí. Vocês estão aí na família também. E vamos lá. O varejo regional desenvolveu no Brasil e ninguém consegue segurar essa turma aí, né? Então, é difícil consolidar o mercado nacional aqui no Brasil pela força que esses caras têm, cresceram, e empresas nacionais com um legado forte, com presença forte e não param de crescer. É muito bacana ver, muito bacana. Gustavo. Bom, queria também agradecer, né, dividir aqui minha despedida em 3 partes. Primeiro, agradecer a SA Varejo, Alessandra e Sérgio. Acho que não teve ninguém que não passou essa quarentena assistindo lives e webinars, né? E eu acho que aqui foi o lugar que eu mais vi a experiência prática, né? Quer dizer, menos slide e mais gente que está ali no campo, no trabalho, falando o que está acontecendo, o dia a dia, né? Então, aplicação direta e imediata de práticas. Então, obrigado pelo convite. Espero participar de outros. Sobre sucessão, né? A gente viu aqui uma demonstração clara daquilo que muitos especialistas têm falado. A geração sucessora está muito bem preparada. É gente comprometida, que estuda, que ama a empresa, que quer honrar o orgulho, honrar a família, né? Honrar o que herdou. Então, a demonstração clara aqui, olhando esses 4 executivos, né? Então, se você pegar esse conjunto de competências e juntar com o que eles falaram aqui, né? Planejamento, diálogo, comunicação, amor, né? Ninguém vai segurar essas empresas. E o último recado, eu vi aqui durante o painel centenas ou dezenas de perguntas, né? Que, nossa, dá vontade aqui de responder, de falar. Então, se também o pessoal quiser me pergunta sobre conselho, sobre sucessão, sobre, enfim... O também... Sandro Benelli, do Veran, já pediu aqui seu contato. Vou apresentar uma outra empresa regional que também cresce, tem um presidente profissional, bacana. Então é isso, queria me colocar à disposição para ajudar. Muitas perguntas muito interessantes aqui, claro, não podia ficar lendo, mas dei uma olhadinha. Então, também queria me colocar à disposição e agradecer a todos e dar os parabéns pelas histórias que vocês construíram e que elas estejam só começando. Tá joia. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora fica mais difícil a gente fazer uma visita, né, turma, para o Gustavo lá em Portugal. Também não é ruim, né? Fazer uma visita lá, fazer um congresso. Não, aqui tem voo direto de tudo. A praia está aberta lá. Oi? O próximo fórum pode ser lá em Portugal, Sérgio. Lá em Portugal, lá, perto da praia. Tá ótimo. Gustavo, aguarda a gente aí. Vai ser um prazer. Os últimos... Muito obrigado, viu, Gustavo? Você participar lá de Portugal, tudo, sacrifício, tá? Você vê o que é a tecnologia, o que é o novo normal, né?
É isso Se aí. tivesse um evento presencial, ia ter que ter passagem. Quantos dias a gente não ia? Olha como está mudando, né? Ale, os últimos recados. Eu queria agradecer, né, aos nossos painelistas aí pela contribuição, conteúdo bastante rico que a gente teve aqui hoje. Queria agradecer também aos participantes aí que assistiram. Lembrando que, além do Sandro Benelli, a gente teve também o Eduardo Luz, que também é do Beram. Lembrando que ele disse que o Beram trabalha com 2 conselheiros externos. Tivemos o Barral passando por aqui também, o Tarley, do Supermercado Bom Dia, o Mirko, do Supermercado Juba, o José Renato Longo, Imperatriz. Então, praticamente, a gente teve um fórum aqui, então, para relembrar os bons tempos, né? O pessoal está sempre no nosso fórum. E lembrando que a gente volta na próxima quinta-feira, às 9 horas, com o nosso webinar. E não sei se a gente pode contar o próximo tema, mas assim, vai ser super quente, mais um tema quente aí para todo mundo. Tá joia. Gente, muito obrigado. Bom fim de semana. Poxa, eu gostaria de passar o dia aqui com vocês, amigos, mas nós vamos ter que encerrar. Obrigado a todos que estão nos ouvindo também e até quinta-feira que vem. Um abraço para todos aí. Bom fim de semana. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, Sérgio. Tchau. Vamos fechar o mês, Sérgio. Obrigado. Tchau.